E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, sim, você já sabe o que eu vou pedir, é isso mesmo. Deixe seu like, siga o nosso conteúdo. Desde já, muito obrigado. Vamos direto ao assunto. O assunto, evidentemente, é o que está rolando desde ontem, que é o atentado terrorista que estava sendo planejado, então, com bomba, explosão de bomba no aeroporto de Brasília. Mas essa matéria aqui do UOL agora, ela traz uma outra narrativa. Antes estava se falando, e aí podem ser que sejam dois eventos, mas antes se falava que o tal terrorista, já preso, ele teria colocado um artefato explosivo em um caminhão-tanque de querosene no aeroporto de Brasília, tá? O que poderia matar centenas de pessoas. Imagina um caminhão-tanque de querosene simplesmente explodindo, não é? Como é que seria? Seria uma mortandade generalizada. Atentado terrorista bolsonarista. Eu acho que talvez a gente esteja vendo o início aqui no país de um movimento terrorista organizado de cunho bolsonarista. Mas isso estaria sendo financiado por quem? Quem é que está planejando isso? Quem é que está fazendo a logística disso? Quem? E como é que esse cidadão que é simplesmente um empresário do Pará aprendeu a confeccionar uma bomba? São perguntas que a gente tem que começar a fazer. E isso é um movimento só restrito a Brasília? Ou existem células terroristas já espalhadas pelo país todo, todas elas bolsonaristas? Então, se você votou em Bolsonaro, veja aonde o país está mergulhando, né? Aonde o país está mergulhando. Mas aqui no UOL, vocês veem ao lado, Polícia Civil bolsonarista tentou explodir Arsenal, por isso que eu digo, disse que aí já é uma outra versão ou um outro atentado que ele planejava. E pretendia distribuir armas no Distrito Federal. É óbvio que são dois eventos diferentes, não é? Aparece a fotografia, vocês veem ao lado do cidadão, não é? O nome dele é George Washington Souza, que confessou ter plantado arma no Distrito Federal. Aonde? Nos acampamentos bolsonaristas que o Exército o tempo todo fez corpo mole e ainda continua fazendo em simplesmente desbaratar tudo aquilo. Mas por que você fala do Exército? Porque ali é jurisdição militar. São eles que têm que agir. Eles têm poder de polícia. Eles têm poder de polícia, inclusive, para efetuar prisão. Eles estão fazendo isso? Não, eles não estão fazendo isso. Não é? O texto o bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, 54 anos, confessou ter montado um artefato, aqui é um artefato, explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, ele afirmou ter gasto 170 mil com armas para um possível atentado organizado na cidade. O plano envolvia, veja bem, era um plano maior. Explodidos artefatos para radicalizar apoiadores de Bolsonaro, tá? E aí cabe responsabilidade do Exército, porque deixa que as pessoas permaneçam lá, sendo financiadas por gente que de patriota e democrático não tem absolutamente nada, tá? A começar pelo próprio presidente. O segundo ponto seria entregar armas a integrantes de um grupo de bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que estava sendo desmontado, mas pelo visto ainda não foi, porque os militares estão fazendo corpo mole. O que diz a polícia? Ele confessou que tinha a intenção de cometer um crime no aeroporto com o objetivo de chamar a atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenhados no quartel-general, tá? Afirmou o diretor-geral do Polícia Civil do Distrito Federal. O vídeo anterior que nós publicamos é um vídeo da mídia ninja, justamente o diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, dizendo que se aquilo tivesse explodido, poderia ter matado dezenas de pessoas. Especialmente se o artefato, ao invés de ser colocado no tal caminhão-tanque, fosse colocado ao lado, por exemplo, de um avião contendo 200 pessoas. Já imaginou como é que seria? O nome do delegado é Robson Cândido, que falou ao UOL. Ele e o grupo falhou. Ou seja, não era ele sozinho, ele e o grupo. Já tinha pelo que eu estou entendendo, já tinha um grupo de pessoas, não é? Já outros envolvidos nisso. Ele e o grupo falhou, talvez por falta de conhecimento técnico
como artefatos do tipo funcionam. Nesse vídeo que eu publiquei agora há pouco, republiquei, aliás, que é da mídia Ninja, o delegado diz que eles, no plural, tentaram explodir o artefato lá no aeroporto. Agora vem o texto aonde estão os outros envolvidos. Polícia Civil certamente identificou outros envolvidos. Em depoimento, ele afirmou que havia planejado ação no aeroporto a fim de chamar a atenção de outros manifestantes reunidos para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Democratas? Muito democratas. Protestar. Isso não é protesto, isso é terrorismo puro. A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que a corporação deve começar a busca por novos envolvidos a partir de amanhã. É óbvio que isso está cheio de envolvido. Temos informações preliminares e ao longo da semana, mais envolvidos têm que ser presos. Ele confessa a participação de outras pessoas, como eu disse, já sem ler o texto, na tentativa de explosão. Jorge Souza ficará preso por tempo indeterminado, a prisão preventiva dele já está definida pela Justiça. Essa decisão é a decisão da juíza Cássia Regina Souza de Sá, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, durante a audiência de custódia neste domingo. A Polícia Federal acompanha o desdobramento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, aí é o ministro, oficiou a PF para acompanhar a investigação sobre o empresário bolsonarista Jorge Washington de Oliveira Souza, 54 anos, que confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília. Isso é uma conspiração. É óbvio que isso é uma conspiração. É uma conspiração antidemocrática e terrorista. É assim que tem que ser encarado. Porque essa é a verdade. Agora, você que votou em Bolsonaro, você em parte é responsável por isso. Você que votou em 2018, você que votou agora. Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer no país. Ah, não sabia? Não sabia? Então por que você votou de novo? Sabendo de tudo que Bolsonaro foi ao longo desses 4 anos. Enquanto essa coisa toda rola, ele atiça as pessoas. Hoje, ele esteve lá no acampamento, lá em frente do quartel-general, que ainda não foi desmontado, que é um absurdo completo, não é? De moto. Ele foi fazer o que lá? É claro que ele foi instigar as pessoas. E depois, no dia 28, ele vai vazar para os Estados Unidos. Porque, com toda certeza, depois do dia 1º, ele pode ser preso por um juiz de primeira instância. Então, ele não quer correr esse risco. O filho dele, Carlos, já se mandou para os Estados Unidos também. Tá? Porque também pode ser preso depois que o pai cair. É isso. Então, pensa nisso. Pensa que votar não é com o fígado. A gente vota em pessoas compromissadas com o país, e Bolsonaro não tem nada de compromissado. Aliás, nunca teve. Se tornou notório justamente por ser acusado de atentado terrorista. O resultado é o que você vê agora.